Bom, eu amo ter culto no parque. É muito bom, né? Fala sério. A gente tá aqui no gramado, na relva. A Carol tá até descalça aqui, sentindo a relva. É muito bom isso. Eu lembro do primeiro culto que nós tivemos. Foi aqui nesse parque, foi aqui nesse local aqui. Eu lembro que o Michael pregou. Quem estava nesse culto? Esse primeiro culto? Acho que nem metade das pessoas que estão aqui estavam nesse primeiro culto. E foi no ano passado. Olha só como a igreja tem crescido, amém? E eu amo culto no parque, é muito bom. Mas hoje eu estou metade feliz. Porque a minha esposa, ela tá viajando. Rússia! Minha esposa é russa. Nós temos um russo aqui também hoje. Nos visitando, né? Minha esposa é russa e ela está visitando a família dela lá em Moscou. Mas nesse exato momento ela está no culto da nossa igreja lá em Moscou, amém? O culto, a Rússia está 2 horas a mais que Portugal e o culto deles é meio-dia. Então nesse exato momento ela está cantando também, amém, glorificando a Deus lá na Rússia, amém? Nós somos uma igreja internacional. Amém. Nós somos uma igreja que não tem uma denominação, não somos presbiterianos, não somos pentecostais, nós apenas somos uma igreja da Bíblia. E nós seguimos a Bíblia e somente a Bíblia, amém? Não o Papa, não Ellen White, não o Pastor Lucas, não, nós seguimos apenas a Bíblia, amém? E como igreja nós estamos em vários países, porque fazemos discípulos de 2 nações. De 3, não, de todas as nações. Fazemos discípulos de todas as nações. Mas hoje eu estou um pouco triste. Tem sido difícil essa semana sem a minha esposa em casa. Tem sido difícil emocionalmente, tem sido difícil financeiramente, tem sido difícil em relação à comida, em relação a tudo que você pode pensar. Tem sido muito difícil. Eu fico depressivo sem a minha esposa. Eu preciso estar 100% do tempo ocupado, senão eu fico triste. Porque sem a Ana, a minha vida ela não faz muito sentido. E aí você pode pensar, isso é dependência emocional. Você precisa se arrepender porque a única coisa que você precisa é de Deus. E é verdade. Mas, ao mesmo tempo, metade de mim não está aqui agora. A Bíblia diz que eu e a minha esposa, nós somos apenas uma pessoa. Nos tornamos apenas uma só carne, amém? Amém. Em Gênesis 2, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E realmente não é bom que o homem esteja só, amém? Amém. Hoje o mundo faz exatamente o oposto. Hoje o mundo, eles priorizam uma dependência emocional quando você namora a pessoa, quando você noiva com a pessoa e quando você se casa, você se distancia da pessoa. Como discípulos, nós entendemos que deve ser o oposto. Como namoro, nós temos parâmetros. Sim. O meu beijo com a minha esposa foi no altar do nosso casamento. Amém. No dia do nosso casamento. Por quê? Porque nós acreditamos que precisamos ser puros antes de casarmos, amém? Amém. Como diz a Bíblia. Nós somos uma igreja da Bíblia. O primeiro beijo do Danilo e Isabela foi no altar no casamento, amém? Amém. Amém. O primeiro beijo do Marco e Maria foi no altar no casamento, amém? Porque é isso que nós acreditamos. Acreditamos na palavra de Deus. Não inverta a ordem de Deus. Não inverta a ordem de Deus. A boa notícia é que semana que vem a Ana vai estar aqui com a gente de novo. Amém? E outra boa notícia é que os irmãos têm dormido na minha casa. Não sei o quão boa essa notícia, né? Mas eles têm me ajudado muito lá, então ontem o Romeu estava lá, né? O Carlos dormiu lá na minha casa, o Murilo, o Antônio, então isso tem me ajudado, tem sido algo interessante, né? Eu vou falar essa palavra, interessante. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 de Atos. Estamos estudando o livro de Atos, todo domingo nós lemos um capítulo de Atos, amém? E o título da pregação hoje é Psicopatia Espiritual. Psicopatia espiritual. Você hoje é um psicopata espiritual? Você não sente nada? Você está aqui no culto e você está pensando no que você vai comer daqui 1 hora? Você está aqui no culto e vai pensar no que você vai fazer hoje à noite? Os problemas que você tem.
Você está conectado aqui com a gente hoje no culto. Você sentiu quando o Antônio chorou aqui. Você sentiu quando a Maria compartilhou aqui nas contribuições. Ou você hoje tem estado frio e morno perante a Cristo. Pessoas hoje, elas não ligam pelo que outras pessoas sentem. Porque hoje em dia pessoas são egoístas. Elas não ligam. Elas só ligam para elas mesmas. O que eu tenho que fazer, os meus planos, a minha vida, o meu trabalho, a minha carreira, e apenas são self-focus, apenas focam nelas mesmas. O maior ato de Buda foi ele atingir a iluminação para ele mesmo. O maior ato de Maomé foi ele ter recebido a revelação e ter escrito o Alcorão. Mas o maior ato de Jesus Cristo foi ele dar sua vida pelos seus pecados. Amém. Jesus pensou em ti no momento da cruz. Jesus não precisava ir para a cruz. Jesus, ele não queria ir para a cruz, a Bíblia diz. Mas Jesus tomou a decisão de passar pelo sofrimento, porque ele sabia que um dia o Antônio precisaria de Jesus. Amém. Um dia a Tatiana precisaria de Jesus. Jesus sabia disso e por isso ele morreu pelos seus pecados, amém? O maior ato que você pode fazer hoje aqui na terra é sentir o que Jesus sentiu. Você sente o que Jesus sentiu hoje. Você carrega a sua cruz como Jesus carregou. Você se nega suas vontades, morre para você mesmo. Olha lá em 1 Pedro capítulo 3. Vamos, Lucas. Peraí, irmão. 1 Pedro 3, versículo 8. A Bíblia diz: quanto ao mais, tenham alguns de vocês. É isso que está escrito aqui? Certeza? Vocês chegaram? Eu vou esperar que todos cheguem, ok? Por sermos uma igreja da Bíblia, nós trazemos a Bíblia para a igreja. Amém? Ok. Então 1 Pedro 3, versículo 8 diz: quanto ao mais, tenham todos os mesmos modos de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A Bíblia nos chama para sermos compassivos com as outras pessoas. A palavra compassivo do grego, isso aqui foi escrito em grego, ok? A palavra compassivo vem de sympathês, que significa sentir junto, sentir com as pessoas, sentir o que a pessoa sente. Você é alguém que hoje sente o que a pessoa sente. Quando o Antônio estava compartilhando aqui, eu pude me conectar com o que ele estava falando. E aliás, foi incrível, irmão, que você compartilhou aqui. Ser aberto com seus sentimentos. Hoje você sente o que outras pessoas sentem. Você está conectado com seus próprios sentimentos hoje. Ou você está distante dos seus próprios sentimentos. Às vezes nós, como discípulos de Jesus, nós pensamos, olha, eu preciso apenas negar a mim mesmo e fazer tudo de maneira robótica. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos chama a sentirmos o que outras pessoas sentem. É quando você se coloca na pele de alguém. É quando você fica alegre quando outras pessoas ficam alegres. E quando você fica triste quando outras pessoas ficam tristes. Um psicopata, ele é alguém frio. Ele não forma laços reais com as pessoas. Ele não se importa com o sentimento das pessoas. Ele é alguém apático. Ele é alguém que não tem empatia pelas outras pessoas. A sua vida hoje tem sido uma vida robótica. Eu posso cair e eu acredito sinceramente que eu estou pregando para mim mesmo, amém? Porque eu sou alguém que facilmente consigo ter uma vida robótica. Consigo liderar um estudo bíblico de maneira robótica. Até pregar aqui para vocês hoje, de maneira robótica. Eu sou alguém que facilmente entra nesse... Eu posso muito bem também com a minha esposa, tratá-la de maneira robótica. E não realmente sentir o que outras pessoas sentem. Sentir o que Deus sente. No seu trabalho, quando você vai trabalhar, sinta o que as pessoas sentem no seu trabalho. Com a sua esposa, sinta o que a sua esposa sente. O oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Sim. O oposto do amor é você ser apático, é você não ligar para as outras pessoas. Ser apático
Não sentir pelas pessoas pode até ser confortável, mas isso nos torna covardes. Você não comprar a guerra, não comprar a responsabilidade de ajudar alguém emocionalmente. Olha lá em Atos capítulo 20, versículo 7. Vai, irmão, prega. Prega, irmão. Espero que os turistas não estejam mais animados que a gente hoje, ok? Não. Vamos, Lucas. Atos 20, versículo 7. Vamos. A Bíblia diz, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Imagina a gente hoje aqui irmos até meia-noite. Vocês estão dispostos a irmos até meia-noite hoje? Vamos. Paulo estava pregando até meia-noite. Por quê? Porque no dia seguinte ele iria partir de onde ele estava. E aqui ele estava em Éfeso. Em Éfeso foi o lugar em que ele mais ficou em todas as missões que ele fez. Ele sempre ficava 1 ano, 2 anos em Éfeso, ele ficou 3 anos. Ensinando na escola de Tirano. Ensinando as pessoas. E aqui ele se conectou emocionalmente com as pessoas. Quais são as pessoas que você mais se conecta hoje? Elas estão aqui na igreja? Ou elas estão na igreja de Londres? Ou elas estão na igreja de São Paulo? Quem são as pessoas que você realmente se conecta hoje? Paulo, ele vivia o presente. Ele estava conectado com as pessoas onde ele estava, amém? E, como nós sabemos, acontece algo muito interessante nos próximos versículos. Olha lá o versículo 8. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Mas um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu. Enquanto Paulo estava pregando, um jovem chamado Eutico adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar, porque ele estava sentado na janela, ele estava escutando Paulo, ele dormiu e ele caiu do 3º andar. Quando o levantaram, Eutico estava morto. Depois da escritura que eu li, eu nunca mais dormi durante um sermão. Você pode morrer se você dormir aqui agora, ok? Eutico morreu por ele simplesmente ter dormido durante a pregação de Paulo. Isso aqui é uma situação trágica e cômica ao mesmo tempo. E Lucas, que escreveu Atos, não foi Paulo que escreveu Atos, ok? Talvez seja a primeira vez que tenham escutado isso, mas foi Lucas que escreveu Atos. E Lucas, ele enfatiza no versículo 7, no versículo 8, que havia muitas candeias, ou seja, havia muita luz ali. Então Lucas fala, olha, tinha muita luz, a gente estava lá, mesmo assim Eutico dormiu. Mesmo com muita luz, Eutico dormiu. As luzes estavam acesas. E Paulo, a Bíblia diz em outros versículos que ele pregava de forma persuasiva. Ele falava com autoridade. E Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus falava também com autoridade, com confiança. E mesmo assim, Eutico dormiu. As luzes estavam acesas. E mesmo assim, nós podemos dormir espiritualmente. Você tem discípulos na sua vida para te ajudar. Você tem tempos com Deus. Você tem as condições financeiras. Você tem tudo certo. Você tem uma boa moral na sociedade. Você não rouba, você não mata. Mas mesmo assim, você pode estar morto espiritualmente. Mesmo assim. Porque isso não depende apenas da sua boa moral, dos bons costumes. Isso depende do seu relacionamento com Deus. Versículo 10. Vamos, Lucas. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém. Paulo desce do 3º andar, abraça o menino morto. O menino morto ressuscita, o Eutico ressuscita, e Paulo, na maior naturalidade, ele vai para o 3º andar, come um pãozinho e continua a pregar a palavra de Deus. Incrível. Continua pregando. Incrível.
Nota que Paulo não repreende Eutico por ter dormido durante o culto. Paulo entendia que já era tarde, ele estava pregando já até meia-noite. Ele entendia que talvez um jovem como Eutico, ele precisava ter mais tempo de sono para dormir, ele já estava cansado. E Paulo não repreende ele porque Paulo sentia o que Eutico sentia. Você é capaz de sentir o que as pessoas que você discipula sentem. Você é capaz de sentir o que as pessoas com as quais você está estudando a Bíblia, elas sentem também. Eu amo sermãos, irmãos. Eu amo poder ouvir pregações. Eu amo que o Michael pregou no culto passado. Fazia tempo que eu não sentava e ouvia uma pregação de domingo. É tão incrível quando um pregador, ele te convence com as escrituras. É tão incrível quando um pregador te deixa convicto que Deus está usando esse mesmo pregador para falar com você. E agora nós temos um novo pregador na igreja. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Antônio aqui é o novo pregador na igreja. Vamos, Antônio. Sexta passada ele pregou para os estudantes. E foi a melhor pregação que eu já vi o Antônio fazer. Amém. Ele me cortou quando o Antônio disse que conforto te faz achar que estar preso é melhor que estar livre. Uau. Isso me cortou. Uau. Você se conecta emocionalmente com os sermões. Sim. Alguém que eu mais vejo, é óbvio que a pessoa se conecta com os sermões, é a Carol que está aqui. Sim. Absolutamente tudo, a Carol está conectada Sim. com os sermões. Segura. O sermão está pregando, a Carol começa a chorar. A comunhão, até as boas-vindas a Carol já está. Eu lembro um dia que tivemos o culto do Dia das Mães, eu cantei a primeira canção a Carol já estava chorando. A Carol é alguém que se conecta emocionalmente. Eu choro com as clientes, com tudo. Você se conecta emocionalmente ou você é um psicopata espiritual? Você não liga, você não... Ah, ok, muito bom. Você está mais preocupado com a roupa que eu estou vestido, mais preocupado com a comida que a gente preparou, mais preocupado com o sol que não veio até agora. Com o que você está preocupado hoje? Você está preocupado em adorar a Deus ou com outras coisas? Eu tenho apenas um ponto para todos nós aqui. Hoje vai ser uma pregação rápida, ok? Eu não vou imitar Paulo nesse sentido aqui hoje. Meu único ponto para não sermos um psicopata espiritual é carregarmos os fardos uns dos outros. Vamos, Lucas. Carregue os fardos uns dos outros. Olha lá em Gálatas capítulo 6. Vamos. Vamos, Lucas. Gálatas 6, versículo 2. A Bíblia diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Incrível, não? Leve os fardos pesados uns dos outros. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então, parece que a Bíblia entra em contradição aqui. Porque a Bíblia no versículo 2 diz: levem os fardos uns dos outros. E no versículo 5 diz: cada um deve levar a sua própria carga. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Tem muitas coisas na Bíblia que se parecem contradição, mas são apenas um paradoxo. Não, a Bíblia nunca entra em contradição. Deus é perfeito. Ainda que ele tenha usado mais de 30 pessoas para escreverem a Bíblia. A Bíblia não foi um livro escrito por um pastor de ovelhas há 2000 anos. Isso não aconteceu. A Bíblia é um livro, é um compilado de 66 livros. Escrito por mais de 30 pessoas. Vamos. De status sociais diferentes, posições diferentes. Incrível. Judeus, tudo diferente. Muitos deles não se conheciam. Em um período de 2000 anos a Bíblia foi escrita. E todos falam da mesma coisa. E a Bíblia nunca entra em contradição. Agora, o que tem na Bíblia às vezes é paradoxos. O que é um paradoxo? É algo que parece ser contradição, mas quando você estuda e quando você está perto de Deus, você entende que não é uma contradição. Por exemplo, aqui esses fardos pesados uns dos outros é da palavra grega bari, que significa uma carga pesada. Então quando a Bíblia diz: carregue os fardos pesados uns dos outros, a Bíblia está dizendo: carregue as cargas pesadas uns dos outros, no sentido de que carregue as crises uns dos outros, os pecados uns dos outros,
as lutas espirituais, as coisas são pesadas, nós devemos estar unidos. Agora, quando a Bíblia usa as cargas do versículo 5, vem da palavra grega portion, que significa cargas leves, ou seja, responsabilidades pessoais, tomar conta do seu próprio corpo, tomar conta da sua dieta, tomar conta do seu trabalho, ou seja, nesse sentido, cada um deve levar a sua própria carga, amém? Sim. Então, eu até posso te ajudar a conseguir um trabalho, eu até posso te ajudar com alguma coisa, mas você não está aqui para isso. Cada um deve levar a sua própria carga. O que nós precisamos levar um dos outros são os fardos pesados. De novo, o mundo inverte os valores. O mundo é um mundo superficial, onde as coisas superficiais, como as cargas leves, são a que nós queremos compartilhar com outras pessoas. Ah, o meu problema no trabalho, eu tive isso, eu tive aquilo. Mas o que é pesado, o que é íntimo, o que está dentro do nosso coração, nós não falamos para as pessoas. Nós queremos levar nós mesmos. Mas nós precisamos nos conectar emocionalmente com as pessoas e com nós mesmos, para levarmos os fardos pesados uns dos outros, amém? Amém. Vamos, Lucas. Eu quero encorajar você que veio aqui hoje. Seja aberto com a pessoa que te convidou para estar aqui. Seja aberto, fale dos seus problemas reais, fale dos seus fardos pesados com alguém. Eu antes de estudar a Bíblia, eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Eu me masturbava todos os dias, eu assistia pornografia todos os dias, eu ia pra festa, eu fumava cigarro, eu sentia o vazio que o Antônio compartilhou aqui, era o mesmo vazio que eu sentia. E eu não compartilhava isso com ninguém. Em casa, eu era apenas um bom garoto, né? Para minha irmã, para os meus pais, eu era um bom estudante, né? Mas eu estava vazio, até que eu comecei a estudar a Bíblia e pude compartilhar dos meus fardos pesados e ouvir outras pessoas me ajudando a carregar esse vazio. E isso é incrível. Então eu quero te encorajar, seja aberto. Isso aqui não vai fazer sentido se você não usa esse momento aqui para glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Versículo 17 em Atos 20, vamos voltar lá. Vamos, Lucas. Peraí, irmão. Atos 20, 17. Aqui nós vamos ver que Paulo, ele fala com os presbíteros lá da igreja e ele dá um discurso final, porque ele está a partir daqui a caminho de Jerusalém. E ele sabia já, ele foi avisado pelo Espírito Santo, ele foi avisado por outros profetas que lá em Jerusalém ele passaria por dificuldades. Então ele faz um discurso final aqui para os presbíteros. E versículo 17 diz: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, como nós estamos fazendo aqui, e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Qual é o discurso final de Paulo aqui? Eu um dia, se eu puder ter a oportunidade de ter um discurso final no fim da minha vida, eu quero ter um discurso parecido com esse. Paulo diz: olha, igreja em Éfeso, eu dediquei a minha vida por vocês. Eu chorei por vocês. Eu preguei para os gentios, eu preguei para os judeus, eu preguei para os portugueses, eu preguei para os brasileiros, eu preguei para os angolanos, eu preguei para todos. Eu chorei por vocês, eu estive com vocês, eu realmente dediquei toda a minha vida. E ele passa a responsabilidade para os presbíteros tomarem conta da igreja em Éfeso, porque ele sabia que ele tinha uma última missão, que era a missão de chegar em Roma, onde lá Paulo foi decapitado. Paulo não colocou nenhum obstáculo quando ele estava com a igreja em Éfeso. Paulo, ele mostrou a sua vida e não escondeu absolutamente nada.
Se você quisesse ir para a casa de Paulo, você ia. Se você quisesse saber tudo de Paulo, você sabia tudo de Paulo. Paulo era aberto com a vida dele. Não sei se você que está visitando a gente pela primeira vez e viu a pregação do Antônio aqui, está vendo a minha pregação e pensa, nossa, eles estão falando abertamente de masturbação? Que coisa horrível. Eles estão falando abertamente. Mas nós falamos abertamente sobre essas coisas. Não há nada que esconder. Você pode saber de tudo. Você pode pegar meu celular agora e saber de tudo. Não há nada o que esconder. Amém. E Paulo, ele fala isso, olha, eu dei tudo que eu tinha por vocês. Eu entreguei a minha vida por vocês. Dinheiro, família, ele foi perseguido e mesmo assim ele pregou. E ele pregou arrependimento e fé. Não apenas fé. Ah, apenas ter fé já te salva. Vamos todos agradecer a Deus. Não, não apenas isso. Como muitas igrejas religiosas fazem. E não apenas só arrependimento, como os judeus faziam. Não, você precisa fazer isso. Não, ele precisava de fé porque a fé é que nos salva. Amém. Então Paulo, ele fez um trabalho incrível em Éfeso. E no versículo 19, a Bíblia diz que Paulo serviu ao Senhor Jesus. E a palavra serviu do grego vem de doulos, ou seja, Paulo se tornou um escravo de Jesus Cristo. Imagine isso. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui sobre Paulo? Ele se tornou um escravo pelas outras pessoas, por Jesus Cristo, apenas para pregar o Evangelho. Amém. Esse foi Paulo. Paulo deu os papéis da propriedade do seu próprio corpo para Jesus Cristo. Ele estava disposto a dar tudo e ele deu tudo. O que eu quero dizer com isso? Cristianismo não são 2 horas no domingo. Que você vai no domingo por 2 horas, alivia a consciência e bora pro meu dia. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo você vive diariamente. Amém. Cristianismo, Paulo pregava, a Bíblia diz em Atos, diariamente, em Atos 19, na escola de Tirano. Esse é o cristianismo. Em Atos 2, a Bíblia diz que os discípulos se reuniam diariamente, todos os dias, de casa em casa. Esse deve ser o cristianismo que nós precisamos viver, o mesmo que está na Bíblia. Amém. Nós não podemos abaixar o padrão da Bíblia, irmãos. Esse é o cristianismo que nós precisamos focar, amém? Amém. Vamos, irmão. Se você acha que o cristianismo é só esse momento agora, você não sabe ainda o que o real discipulado significa. Cristianismo é vivido todos os dias. Amém. Eu quero um dia dizer com autoridade que eu me dediquei e eu entreguei minha vida por Portugal. Eu quero um dia dizer que todas as 159 cidades de Portugal foram evangelizadas. Amém. Porto foi evangelizado. Eu quero um dia dizer isso, que eu me entreguei, eu dei tudo. Talvez a minha carreira, eu abandonei minha carreira para poder pregar a palavra de Deus. Até meu casamento. Minha esposa está na Rússia. Eu poderia estar lá com a minha esposa, mas eu quero priorizar o avanço do reino de Deus, amém? Essa deve ser a nossa prioridade. Em Mateus 6,33, busquem, pois, o que em primeiro lugar? O reino de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Vamos deixar, irmãos, essa religiosidade de irmos para a missa ou para o culto evangélico no domingo e depois irmos talvez na quarta, talvez e pronto. Não, o cristianismo é vivido todos os dias, amém? Vamos. Todos os dias. Mesmo que isso signifique começar do zero. Mesmo que isso signifique você ser traído por alguém. Significa talvez Lisboa ter mais apagões, como teve já. Talvez isso signifique para você sofrer racismo aqui em Portugal. Talvez signifique passar por uma dificuldade financeira. Eu quero entregar a minha vida para todos os portugueses que moram aqui. Amém. Para que todo mundo saiba que Jesus é Cristo. Amém. Que Jesus é Senhor, amém? Amém. Não quer dizer que todo Portugal vai ser um discípulo. Que as 11 milhões de pessoas vão se tornar cristãs. Isso não quer dizer, porque a porta é estreita. Poucas pessoas passam. Mas quer dizer que todas as 11 milhões de pessoas que moram aqui saberão que existe uma igreja que prega a Bíblia. Amém. Existe uma igreja que lida com o pecado. Que não é algo superficial, que nós estamos felizes e temos conversas superficiais. É uma igreja que lida, que ajuda as pessoas. E elas saberão para onde correr quando as coisas derem errado. Amém. Isso, quando esse momento chegar, Portugal será evangelizado. Amém. Vamos, Lucas. Você deseja ver o mundo evangelizado? Sim. Ou você deseja mais ter um trabalho dos sonhos? Ou um corpo dos sonhos? Ou uma situação financeira dos sonhos? Eu quero dar uma prática para todos nós aqui. Vamos lá, irmão. Para que você também tenha esse desejo, aprenda a sentir o que as pessoas sentem. Aprenda a lidar
com o sentimento das pessoas. Talvez você vai estudar a Bíblia com alguém que é angolano e você não sabe nada sobre isso. E você precisa se aprender a lidar, se fazer de judeu para ganhar judeu, se fazer de angolano para ganhar. Talvez você estudar a Bíblia com um português, com um brasileiro, e você precisa aprender a lidar com as pessoas aqui. Amém. Eu amo que a nossa igreja é uma igreja internacional, amém? Amém. Nós temos portugueses aqui, E... Amém. tem poucos, não? E... Nós temos holandeses aqui, Amém. dominicanos, Amém. os brasileiros. Isso tem que mudar, ok? Ok? Nós temos um viking aqui, que é o Brian, ele tá de viking. Bora, Brian! Nós temos angolanos. Só fizeram assim os angolanos, ok? Eu amo como é diferente. Você vê isso como é diferente? Os angolanos, os brasileiros. Eu amo essa diferença, essa diversidade cultural na igreja. Eu não sei como as pessoas conseguem ir para uma igreja onde só tem portugueses. Uma igreja onde só tem brasileiros. Uma igreja onde só tem... As pessoas são muito inseguras para fazer isso. Sim. Nós amamos a diversidade cultural que temos aqui, Amém. amém? Porque somos uma igreja de todas as nações. Amém. Não só Paulo chorou e derramou lágrimas. Jesus chorou pelas pessoas. Amém. Jesus chorou por Lázaro que morreu. Jesus chorou quando ele olha para a cidade de Jerusalém e lágrimas caem do rosto dele. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Nas suas orações, qual foi a última vez que você chorou por causa de alguém? Ou você só chora por você mesmo? É um choro autopiedoso. Ah, tadinho de mim. Não, qual foi a última vez que você chorou por Jesus Cristo que morreu na cruz por você? Por outra pessoa que está tentando ajudar. Empatia não é sentir por alguém, mas é sentir com alguém. É quando alguém sente, você sente com a pessoa. Empatia é enxergar os olhos com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Eu lembro um dia na escola, quando eu estava no ensino, no primário na verdade, lá no ensino fundamental no Brasil. E eu lembro que eu tinha um professor de geografia, que ele falava algumas palavras errado. Ele simplesmente falava algumas palavras de maneira errada. E eu, junto com uma amiga minha, nós anotávamos cada palavra que ele falava errado num caderninho que a gente tinha. Porque a gente, sabe, dois adolescentes orgulhosos que se sentem superiores, era isso. E a gente anotava tudo. E eu lembro um dia que ele chegou pra mim e quis ver o que eu estava anotando no caderno. Ele pegou o caderno da minha mão e estava lá, frases que o Wilson fala errado. E várias frases ali. Ele olhou pra mim, me devolveu o caderno, continuou a aula, e depois no fim da aula ele me chamou para conversar. Ele me tirou da sala, a gente foi para uma outra sala, eu estava tremendo nesse momento. E ele começou a conversar comigo e ele falou: Lucas, eu sinto muito que você escreveu isso, eu tenho câncer de garganta. E tem muitas palavras que realmente eu gaguejo e é difícil para eu falar. Nesse momento eu chorei. Eu chorei talvez não só porque eu estava com medo dele me levar para a diretoria, mas eu chorei porque eu entendi. Eu senti, eu estive na pele desse meu professor. Muitas vezes nós somos rápidos para julgar as pessoas. Ah, a pessoa ela é imoral porque a pessoa... Não, mas se coloca na pele da pessoa, nas dificuldades que a pessoa passa. Nós precisamos fazer isso, amém? Amém. Mas não se confunda. Uma vez que você entende o outro lado e aprende a sentir o que a pessoa sente, você deve repreender e ajudar a pessoa a seguir a palavra de Deus. Amém. Em Provérbios 27, versículo 5, na versão Almeida, diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Não ferir alguém é odiar a pessoa. Parou pra pensar nisso? Você precisa sim sentir o que a pessoa sente, se assemelhar com ela, se colocar na pele da pessoa. Mas uma vez que você faz isso, você deve falar o que a pessoa precisa mudar, se arrepender. Amém? Amém. Se você não fizer isso, se você olha para alguém aqui e você vê o pecado em alguém, que se você vira um pecado em mim agora, e você não falar comigo depois, você está em pecado. Sim. É muito importante nós ferirmos uns aos outros com uma espada que se chama Palavra de Deus. Amém. A Bíblia em Hebreus 4 é uma espada eficaz, uma espada que corta dos dois lados, amém? Amém. Amém. E quando alguém te ferir com a Bíblia,
e falar coisas que você não quer ouvir, isso significa que a pessoa te ama, não que ela te odeia, amém? Então toda vez que alguém te ferir e fala que você precisa falar, significa que a pessoa te ama e não te odeia. Por que eu estou pregando isso? Porque alguns de nós aqui, da igreja aqui hoje, nós temos dificuldades de sentir o que outras pessoas sentem. Nós somos muito duros. Outras pessoas aqui temos dificuldades de falar o que as pessoas precisam ouvir. E apenas sentimos com a pessoa e ficamos depressivos junto com a pessoa e nada muda. Isso nós não podemos ser assim. Eu sei que você é brasileiro e eu sei como é ter essa dificuldade de não querer repreender alguém, de ter medo, de querer agradar as pessoas. Nós brasileiros, nós queremos muitas vezes agradar as pessoas, não falar o que as pessoas precisam ouvir, porque temos medo de sair com pessoas rudes. Eu sei que talvez seja brasileiro, você tenha medo de machucar o sentimento das outras pessoas. Mas eu sei que você também é português. E eu sei que é difícil se conectar com os sentimentos, talvez, de uma outra pessoa. Se colocar no lugar de outra pessoa, sentir o que Jesus sentiu. Como igreja, nós nos completamos. Nós precisamos buscar essas duas características. Sentir o que as pessoas sentem, falar com amor, mas falar a verdade. Repreender e ajudar outras pessoas, amém? Vamos terminar aqui no versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei, pregando o reino, verá novamente a minha face. Olha isso, Paulo, bem dramático, mas bem real, né? Sim. Realmente, eles não viram a face de Paulo. E como Paulo sabia disso? Porque o Espírito Santo já falava para Paulo. Você vai para Jerusalém, lá vão te prender, vão te enviar para Roma e lá vão te decapitar. Então, Paulo já sabia dos sofrimentos que ele passaria. E ele diz, vocês não mais verão a minha face. Versículo 26. Portanto, eu lhes declaro, hoje que sou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens, que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de, durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo pregava o que as pessoas precisavam ouvir, repreendia o que as pessoas precisavam escutar, mas ele fazia isso com lágrimas, porque ao mesmo tempo ele sentia o que as pessoas sentiam quando ele as repreendia. Versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe esperança, herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse a maior felicidade em dar do que receber, e a igreja diz amém. Interessante, Jesus nunca disse isso na Bíblia. Há mais felicidade em dar do que receber. Mas Paulo diz que Jesus disse isso para ele. Paulo tinha um relacionamento profundo com Deus, amém? E ele sabia o que Jesus sentia. Paulo deu tudo o que ele tinha. Ele deu o sonho de ter uma esposa por causa da missão. Eu me encontro nessa situação no momento, amém? Eu estou sem minha esposa aqui comigo, amém? Mas ela vai voltar em alguns dias. Eu não estou falando para os irmãos serem solteiros, amém, irmãos? Para sempre. É importante que um dia vocês se casem, amém? Amém. Não, eu só vi o amém do Michael e da Maria. Amém, irmãos? Ok. Paulo diz, você não se aguenta, é melhor que você se case, amém? Mas Paulo ele diz, olha, eu abandonei até esse sonho, apenas para pregar a palavra de Deus. E até em Coríntios, Paulo fala, eu e Barnabé, nós abandonamos esse sonho para pregar a palavra de Deus. E vocês vão fazer o quê? Ele instiga as pessoas a darem tudo pelo prol do reino de Deus. O que falta para você se doar? Quantos mais estudos bíblicos faltam para que você tome a decisão de se humilhar perante a Deus e dizer, eu estou pronto
me diga o que eu preciso fazer. Quantos mais tempos de discipulado faltam para você desistir de resistir? Desista de resistir. Entregue sua vida a Jesus ainda hoje. Talvez você venha para Portugal e você pensa, olha, eu não tenho vivido uma vida como eu posso viver para Jesus Cristo. Tome a decisão a partir de hoje a entregar a sua vida para Jesus, amém? E a estudar a Bíblia com a pessoa que te convidou. Vamos terminar no versículo 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçaram-no e beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Qual foi a reação da igreja em Éfeso? Foi de chorar com Paulo. Foi de sentir o que Paulo estava sentindo. Depois que Paulo pregou, eles até beijaram Paulo. Não faça isso comigo aqui, amém? Era o costume na época. Mas eles sentiam o que Paulo sentiu, irmãos. Tome a decisão hoje. Pare de ser auto-piedoso, sinta o que outras pessoas sintam. Essa foi a despedida de Paulo. Ele sabia, Paulo, que viver é morrer. E morrer é lucro. Do que adianta você ganhar a sua vida e depois você se perder? Do que adianta você ganhar um argumento com seu marido ou com a sua esposa, mas depois você dorme no sofá? Você perde a guerra. Do que adianta? Do que adianta você ganhar uns segundos de prazer com masturbação e depois você perder sua salvação? Do que adianta você priorizar sua carreira e depois não fazer parte do reino dos céus porque você não quis fazer parte do reino que estava na terra? Você acha que Jesus vai querer passar tempo com você nos céus se você não quer passar tempo com ele aqui na terra? Como você vai querer ir para o reino dos céus sem estar com o reino aqui na terra? Paulo entendia sobre esse conceito. Ele desistiu da sua vida para ganhar vidas para Cristo. Viver para Cristo é considerar outras pessoas melhores que você mesmo. Como isso muda a maneira que você trata seu irmão e sua irmã? Quando você realmente acredita que as necessidades dos outros são mais importantes do que a sua, isso te muda. Em conclusão, irmãos, vamos sentir o que as pessoas sentem. Em conclusão, carregue os fardos pesados. E para que você carregue os fardos das pessoas, as outras pessoas precisam também ser abertas com você. Amém? Para que nós possamos carregar. Vamos ser uma família, nós somos uma família. Você não escolheu ter, por exemplo, a Dina como irmã. Eu não escolhi isso. Mas a Dina se tornou minha irmã. E agora eu posso escolher de ter a Dina como minha amiga. Você não escolheu ter o Douglas como seu irmão. Mas o Douglas hoje é seu irmão. Nós somos uma família. Vamos carregar, porque, irmãos, nessa vida aqui é uma vida difícil, por isso que nós precisamos também um dos outros. Amém? Sim, amém. Para Deus já todas as glórias. Amém. Amém.